Atenção, hein? Questão um pouquinho complicada, mas nada que a gente não consiga resolver. Fala assim: a superfície de uma mesa é constituída de dois materiais distintos, A e B. Um bloco de metal de massa 2 kg é lançado sobre essa mesa com velocidade de 5 metros por segundo. Inicialmente, o bloco desliza sobre o material A e, a seguir, passa a deslizar sobre o material B. Então, atenção, tem um bloco, ele vai deslizando, passa por dois materiais, A e B. Inicialmente ele tinha 5 metros por segundo. Gente, perceba que a questão já vai direcionando a gente para a cinemática, né? Mas a gente vai tentar não usar cinemática, porque senão vai ficar uma questão muito longa, muito complicada. Mas se você preferir, fique à vontade. Os coeficientes de atrito cinético entre o bloco e os dois materiais são, respectivamente, μ, A, né? Lembrando que o μ é o coeficiente de atrito, 0,35 e 0,25 estão representados no gráfico. A gente percebe o gráfico é coeficiente versus posição. Então, nesse contexto, a distância percorrida pelo bloco até atingir o repouso. Gente, o que a gente sabe dessa distância aí? Vamos lá. A gente sabe que essa distância vai ser igual a 2,5 mais D. Por quê, professor? Gente, 2,5 é a distância que o objeto percorre no material A. Porque a gente sabe que ele sai de A para B. Como é que a gente sabe? A questão disse. Se a questão tivesse dito, aí a gente ia ter que ter um cuidado para poder determinar se ele sai do material, se ele não para antes de chegar no B. Mas como a questão disse que ele sai de A para B, então eu já tenho aqui os 2,5, que é a distância que ele percorre do material A, a gente vai precisar determinar quantos metros, né? Metro, centímetro, metro. Quantos metros ele vai percorrer no material B? Eu chamei isso de Dzinho, né? De D minúsculo. Então, o que a gente percebe? Ó, princípio da conservação da energia mecânica, tá? Através daí que a gente vai resolver a questão. Sistema não conservativo, você lembra? Ó, energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial mais o trabalho de uma força não conservativa, tá bom? Tem autor que chama trabalho de tal, né? E tem autores que chamam de W, de work. Ok? Vamos usar o tal. Essa força não conservativa, basicamente é quem, gente? O FAT, né? A força de atrito. Lembrando que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. Então a gente vai precisar determinar aí a força normal, lembrando que a normal nesse caso, como a mesa é uma superfície horizontal e plana, então o normal aqui vai ter o mesmo módulo da força peso. Outra coisa, trabalho. Trabalho é o quê? Trabalho é força vezes a distância, né? O deslocamento, né? Isso no caso, como o trabalho é de uma força não conservativa, essa força aqui vai ser uma força não conservativa. Ok? Bora melhorar isso? Bora melhorar isso? Esse aqui é o trabalho do FAT, o trabalho da força de atrito. Então, aqui é o quê? Força de atrito. Ok? Então, vamos lá para a questão. A gente vai iniciar daqui, ó. Energia mecânica final, gente, é zero. Por quê? Porque esse bloco de metal, ele para. Ok? Seria uma energia cinética se ele continuasse se movendo, mas como ele não se move, então é zero. Vou tirar isso aqui. Zero. Igual. Bora lá, o que mais? Já temos isso. Ok. Energia mecânica inicial. Inicialmente, qual é a energia que ele tem? Bom, ele está em movimento. Então, é energia cinética. Mas, lembrando, apesar daqui a gente ter um mais, mas isso vai ser uma subtração, né? Porque o trabalho da força de atrito sempre vai ser negativo. Então, é como se a gente tivesse isso daqui, ó. Trabalho da força não conservativa, na verdade, é o trabalho resultante das forças não conservativas. Então, eu tenho aqui, ó. Eu já vou colocar, como eu já sei que é um menos, né? Então, eu vou colocar aqui um menos. E vou abrir um parêntese. Por quê? Porque eu vou ter o trabalho da força de atrito, vou colocar assim, em A, mais o trabalho da força de atrito em B. Ainda tem isso, porque ele sai da superfície A para a
superfície B. Gente, agora é substituir. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Assim, antes da gente substituir, eu preciso determinar qual será o valor da força normal e qual será os valores da força de atrito de A e de B. Ok? Vamos determinar isso agora? Ó, primeiro, normal. Normal, gente, nesse caso, o módulo da normal vai ser igual ao módulo da própria força-peso, que é m vezes g. A questão não me disse o valor de g, logo a gente vai supor que a aceleração da gravidade, né, o campo gravitacional aí, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, questão longa, cansativa, mas vamos lá. Então, normal vai ser igual massa 2 kg vezes gravidade 10, aproximadamente, tá, gente? Que fique claro. Então, eu tenho 20 newtons de força normal. Vamos determinar agora a força de atrito em A. Bom, força de atrito a gente já viu que é coeficiente de atrito vezes a normal. E a gente já percebeu, vamos lá para a questão, quanto vale o coeficiente de atrito de A? 0,35. Então, é 0,35 vezes quem? Vezes o 20, que é normal. Isso aqui dá quanto, gente? É a mesma coisa que 3,5 vezes 2, que dá 7 newtons. Força de atrito em A. Força de atrito em B, FAT B, é igual. Vamos lá? Coeficiente de atrito em B é 0,25. Então, 0,25 vezes 20, que é normal. Isso aqui é 2,5 vezes 2, que dá 5 newtons. Ok? Vamos jogar lá na expressão, não é? Opa. Aqui, ó. Vamos jogar aqui agora. Tá? Substituir tudo aqui. Lembrando que energia cinética, né? É o quê? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Sabendo de tudo isso, aqui, ó. 0 é igual energia cinética. Energia cinética é o quê? De novo, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Menos. Ó, menos o quê? Menos, né? A soma dos trabalhos das forças de atrito, né? Então, trabalho da força de atrito em A é a força de atrito em A vezes a distância que ele percorre em A, mais força de atrito em B vezes a distância em B. Lembrando que é esse valor que a gente quer determinar. Por que esse valor? Porque determinando ele, a gente vem lá, ó, e substitui aqui distância em B. Vamos substituir agora. 0 é igual. A massa do corpo é 2 kg. Velocidade é 5. 5 ao quadrado sobre 2. Menos. Força de atrito em A. Força de atrito em A é 7. Então, 7 vezes. A distância que ele percorre em A, bora lá no gráfico. Ó, no gráfico é 2,5. 2,5. Opa. Lembrando que aqui está em parêntese, né? Mais. Aqui é 7,2. Opa. Vezes, né? Aqui é 2,5, tá? Mas, bora lá para a força de atrito em B. Bom, força de atrito em B deu 5, certo? Deu 5. Vezes a distância B, eu não sei quanto deu. Não sei quanto deu. Ok? E agora? Bom, agora a gente consegue simplificar, né? 2 com 2 que dá 1. Então, tem aqui 0. 0 é igual a 5 ao quadrado, que dá 25, menos 7. 7 vezes 2,5, que vai ser igual a 17,5. Não esqueçam desse parêntese, tá? Até porque, gente, esse negativo, ele tá, é como se fosse um menos 1 vezes menos 1, né? Ou seja, ele vai multiplicar aqui e aqui, propriedade distributiva, propriedade básica da matemática, né? Então, vou manter aí o parêntese. Mais 5 vezes distância em B. Ok, agora eu vou pegar, não é, esse, como eu acabei de falar, esse negativo, que na verdade é menos 1, e ele vai passar multiplicando aqui dentro. Ó.
Por que esse negativo? De onde veio, professor? Gente, todo trabalho da força de atrito é negativo, tá? Isso daí em outro momento a gente vê uma aulinha aí para falar, né, sobre o conteúdo, mas a gente vai perceber lá que trabalho da força de atrito é igual a força de atrito vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre o vetor distância, o vetor de deslocamento e a força de atrito. A gente vai perceber que esse valor sempre vai ser de 180 graus, cosseno de 180 menos 1. A explicação mais fácil aí que passou na minha cabeça foi essa. Tá? Mais rápida. Muito bem. Então, eu tenho 0 é igual a 25 menos 17,5 mais 5 vezes... Opa, mais não, né? Acabei de falar menos. Ok? Ó, então, 25 menos 17,5 vai dar 7,5. Já vou aproveitar e pegar esse cara aqui que está negativo e passar para o outro lado positivo. Então, o que sobra? Sobra que 5 dB é igual a 7,5. Distância em B é 7,5, né? Esse 5 aí que está multiplicando passa dividindo. E a gente vai perceber que o resultado vai dar 1,5 metro. Achamos a distância, né, que ele percorre lá em B. Bom, como a questão pede, ele quer a distância total, né? Nesse contexto, a distância percorrida pelo bloco até atingir o repouso é... Gente, como a gente já falou, já sabemos que ele percorre 2,5 metros em A. Descobrimos aqui 1,5 em B. Então, como resposta, a distância que ele vai percorrer é de 2,5 mais 1,5. Certo? 2,5 mais 1,5, a distância vai ser de 4 metros. Então, 4 metros é a alternativa correta. Ok? Questão aí bem complicada, né? Tome muito cuidado com esse tipo de questão. Apesar de ter sido complicada, gente, pode ter certeza que utilizando esse método aqui da energia, né? A gente usou aí energia mecânica, ao invés de usar cinemática, eu resolvi das duas formas e percebi que aqui foi mais tranquilo. A gente demorou porque a gente foi devagar, né? Pegando aí alguns pontos específicos, né? Trabalhando um pouquinho a matemática, ok? Você pode tentar fazer utilizando cinemática, não tem problema nenhum. Fazendo por meio da cinemática, você vai perceber que você vai precisar determinar a aceleração. Tá? Então, você vai determinar a aceleração ela vai ser negativa, já que o corpo, conforme ele vai se deslocando, ele vai diminuindo a sua velocidade, certo? E feito isso, não se fala em tempo. Então, se não se fala em tempo, você vai utilizar a equação de Torricelli. Lembra de Torricelli? V final quadrado igual V inicial quadrado mais 2A vezes o deslocamento, né, ou vezes ΔS, tanto faz. Daí você vai descobrindo aos poucos quantos metros, melhor, qual a sua velocidade final quando ele chega em B e quantos metros ele percorre em B. Você vai ter que usar a equação de Torricelli duas vezes. Por isso que eu preferi utilizar aí o princípio da conservação da energia mecânica. Tá certo? Meus queridos, agradeço aí pela atenção, tá? Não esqueça aí de curtir o nosso vídeo, tá? Dar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.